Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui na nossa quarta sessão da atividade programada Construção de Conhecimentos a partir da periferia. E hoje é com muita alegria que nós vamos conhecer um pouco das experiências da região norte da cidade. Queria agradecer muito a participação de todos e todas, tanto os alunos, professores do programa de pós-graduação em serviço social da PUC São Paulo, como também o pessoal dos movimentos, dos coletivos, os pesquisadores envolvidos com a questão da pesquisa social, interessados no tema de construção de conhecimentos a partir da periferia. Hoje eu gostaria, com muita honra, de estar aqui, eu vou apresentar mais tarde com mais detalhes, mas os nossos convidados de hoje é o Sidney Fernandes Cruz, do Sindicato dos Queixadas. Nós temos também hoje o Cleiton Fofão, da Comunidade Cultural Quilombaque, e o professor Euler Sandeville Júnior, professor da USP, que também tem um trabalho na região norte. Então, queria agradecer muito aos convidados que vão estar aqui conosco nessa tarde, e queria dizer que para nós tem sido uma honra e uma alegria ter aqui pesquisadores, militantes, construtores de conhecimento, desde o mês de março, antes da pandemia. Nós tivemos aqui conosco o professor Tiara Ajuda Andréia e o professor Kazu Nakano, da Unifesp. Tivemos a pesquisadora Eliana Francisco e também a Regina Paixão, da região sul. Na semana passada, já em formato de live, trazendo os conhecimentos das regiões leste e oeste, nós tivemos aqui a Cléo Dias, tivemos também da zona leste o Emerson Alcalde, do Sarau da Guilhermina, do Islã da Guilhermina, perdão, e também tivemos a nossa querida Deocleciana Ferreira, nossa Crécia, falando da Fazenda da Juta. O objetivo dessa atividade, portanto, é nós adentrarmos um pouco mais na dinâmica, nas vivências, experiências que são produzidas nas nossas periferias das nossas cidades, no caso, a cidade de São Paulo, e que pensamos ainda esses conhecimentos pouco conhecidos ou reconhecidos pela maioria da nossa cidade, inclusive pela própria academia. E nós temos percebido que na própria academia estão surgindo novos sujeitos, novos pesquisadores, em que esses pesquisadores, anteriormente, eles eram mais reconhecidos como sujeitos de pesquisa, sujeitos a serem pesquisados, e agora eles se tornam pesquisadores. Nós acreditamos que essa inversão tem tensionado bastante a construção de conhecimento na própria academia, e achamos isso muito saudável, é um processo de aprendizagem para todos nós, e hoje, então, nós vamos ter esse privilégio de estar tratando do que a região norte tem produzido
e nós escolhemos e tivemos aí o aceite, queremos agradecer muito, tanto do Sidney, como do Cleiton Fofão, como do professor Euler, que atuam no distrito de Perus, na região de Perus, na Zona Norte, em torno de uma história de luta e de muita resistência e insurgência em torno da fábrica de cimento e da luta do Sindicato dos Queixadas. O nosso debate hoje vai estar muito centrada nessa história de luta e resistência, talvez não tão conhecida pela maioria de nós. Eu vou iniciar daqui a pouco, e eu vou ter a ajuda aqui e o apoio da professora Carola Reg, que é vice-coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC São Paulo. Também ela partilha comigo a coordenação no nosso grupo de pesquisa, Cidades e Territórios, professora e pesquisadora do Programa de Serviço Social da PUC São Paulo. Queria agradecer muito a professora Carola, que vai aqui estar nos apoiando, acompanhando as questões, as perguntas, os comentários de vocês, para que a gente possa fazer uma rodada de retorno dos nossos convidados. Então, queria passar a palavra para a professora Carola. Obrigada, Dirce. Boa tarde a todos e a todas. Simplesmente cumprimentar aqui a Cleiton, Euler e Sidney, que vão trazer, como a Dirce colocou, a experiência da região norte. Nós temos tido momentos diversos debatendo e compartilhando as experiências de diferentes distritos e territórios da periferia de São Paulo. Inclusive, na próxima, nós vamos trazer essas experiências do centro. Queria cumprimentar aqui a todos os participantes. Temos aqui vários pesquisadores, alunos do programa. O Nemo já está aqui posto, que é coorganizadora aqui junto com a Dirce da atividade programada. Eu não vou me estender, eu só comentando para a gente, do mesmo jeito que nós funcionamos semana passada, os participantes podem ir comentando aqui no nosso chat, fazendo comentários, levantando questões, que a gente vai ficar sistematizando aqui, e após a apresentação dos nossos convidados, nós poderemos aí compartilhar, fazer um debate coletivo a partir das colocações dos participantes. Gostaria de desejar um bom debate, uma boa partilha de experiências, e obrigada, Dirce. Obrigada a você, Carola. Então, a gente vai começar a primeira rodada, em que nossos convidados vão estar apresentando suas experiências, suas vivências, a partir da região norte da cidade. Cada um deles, então, nessa primeira rodada, vão ter cerca de 20 minutos para contar um pouquinho dessa experiência, e eu vou apresentar agora o primeiro a nos brindar com a sua experiência vai ser o Sidney Fernandes Cruz, do Sindicato dos Queixadas. Ele é diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento de São Paulo. Em seguida, nós vamos ter o Cleiton Ferreira, conhecido como Fofão. Ele é cofundador e coordenador da comunidade cultural Quilombaque, integrante do movimento pela reapropriação da fábrica de cimento Perus, coordenador da Queixada, Agência de Desenvolvimento Ecocultural Turístico, atuante no Centro de Defesa em Direitos Humanos, Carlos Alberto Pazini, articulador do Plano de Enfrentamento à Violência contra Jovens Negros, a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, e integrante do Movimento Cultural das Periferias.
Em seguida, nós vamos ter com a gente o professor e pesquisador Euler Sandeville Júnior, da FAUSP. Ele é professor livre-docente aposentado da USP, com formação em arquitetura e urbanismo, educação artística, mestrado, doutorado, livre-docência em arquitetura e urbanismo, especialização em ecologia e história da Igreja e da Teologia. Foi um dos fundadores e coordenadores do Lab Cidade, a partir do Núcleo de Estudos da Paisagem. Como vocês veem, a gente tem aqui um leque diversificado de produtores de conhecimento, e eu gostaria agora de passar a palavra, então, para o Sidney, para ele contar para a gente a experiência que ele tem, essa luta incrível dos queixadas. A palavra é sua, Sidney. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Um prazer. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui podendo falar da nossa experiência, né, desses mais de 30 anos de luta dos queixadas, e em boa hora, porque o momento que nós vivemos, né, requer mesmo que se fale de experiências passadas, de luta e de enfrentamento. Nós, a partir, infelizmente, do golpe que destituiu a presidenta Dilma, primeira mulher a assumir esse cargo, espero que outras surjam no futuro, tivemos um verdadeiro massacre, né, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Direitos conquistados a duras penas, né, se perdeu logo após. Quem explora trabalho, nosso trabalho, trabalhadores e trabalhadoras se aproveitaram da conjuntura favorável e praticamente sucatearam os direitos que têm os trabalhadores no país. Então, trabalhadores e trabalhadoras. Então, falar de passadas de luta e até recentes dos queixadas é bom, porque nós vamos precisar, quando chegar a hora, lutar muito. Todas têm uma história de luta, né, de organização para esse combate, luta por direitos, que iniciou numa greve em 58, numa das indústrias de cimento aqui do estado de São Paulo, a Cimento Perus. Posteriormente, a greve de 62 e a greve de 67, em plena ditadura, e greves já depois na década de 80. E a forma com que lutavam que é importante a gente estar transmitindo, passando adiante, né? Que eles eram muito organizados e tinham ferramentas muito boas de luta. União era a principal ferramenta que tinha, e firmeza. Tanto é que temos uma frase que fala muito bem dos queixadas, que é união, na realidade uma arma, e firmeza permanente. Sidney, só fala um pouquinho mais com alto. essas experiências de luta se conquistou muitos direitos que hoje, inclusive, estão sendo sucateados no país. Já dizia Mário Carvalho de Jesus, que foi um dos queixadas e advogado dos queixadas, que estava sempre na linha de frente de luta sobre direitos, né? E unidos nós conseguimos prevalecer os direitos que temos. Desunidos, nós não conseguimos nem isso, que dirá conquistar mais direitos. Então, a união e essa firmeza permanente que os queixadas tiveram durante suas lutas vai ser necessária num determinado momento, porque nós vamos ter que reconquistar esses direitos.
e, se possível, com muita força, conquistar mais. Nós tivemos, na década em 58, a primeira greve, né, que os trabalhadores queixadas tiveram, já uma indicação, desculpem, uma indicação de como se organizariam as lutas posteriores aí de 62, 67. 62 foi uma luta que durou 7 anos, até conseguirem vencer e conseguir os frutos de toda essa luta, que é os trabalhadores organizados no local de trabalho, os trabalhadores organizados nas fábricas e Sidney, fora das fábricas. Sidney, só um pouquinho. Você pode, por gentileza, falar um pouco Eu mais acho que, alto? me desculpem, eu perdi um som. Falar um pouquinho mais alto. Estou sem o áudio, me desculpem. Tá. Só falar mais alto. Pode continuar. Acho que o Sidney deu uma saída para ver se ele volta com o áudio um pouquinho melhor. Vamos só aguardar um pouquinho. Tá voltando. Ah lá. Dá para você falar um pouquinho? Tá conseguindo ouvir agora? Estou conseguindo. A tua voz está entrecortada, mas dá para entender. Eu não sei Ah, se eu estou. o pessoal está pedindo para você Se falar estão um pouco conseguindo me mais ouvir. alto. Você precisa falar um pouquinho mais alto para o pessoal te ouvir melhor. Ah, sim. Obrigada. Sim. Sim. Então, voltando, né, à nossa conversa, eu achei interessante hoje falar das lutas passadas dos queixadas, porque eu acredito que, com tantos direitos que perdemos nesses últimos anos, após o golpe, repito, na presidenta Dilma, que nós vamos precisar rever as formas de organização dos trabalhadores. E a principal delas, que foi o início da luta dos queixadas, era dentro da fábrica e fora dela. Nas moradias, né, nas comunidades onde os trabalhadores se reuniam fora da fábrica. E foi assim que se conseguiu organizar uma luta que, em 58, durou alguns meses de greve, até que se conquistasse o que se pretendia de direitos. A forma de organização dos trabalhadores no futuro, aí, não espero não tão distante, de reconquista dos direitos, e, se possível, conquistar mais direitos, ideal seria essa, reconhecer que um sindicato, por exemplo, é apenas uma ferramenta que, se estiver bem afiada, ou uma ferramenta que, se estiver boa, pode ser usada ou não. O importante é a organização dos trabalhadores nas fábricas e estender essa organização em suas casas e com sua família, com os filhos. É importante que todos saibam aquilo que está se fazendo nas fábricas, dentro das fábricas, em termos de luta para a conquista. No nosso caso, vai ser reconquista de direitos. Então, principal ferramenta é organização dentro das fábricas e fora das fábricas, em comunidades onde os trabalhadores atuam fora das fábricas. E se o sindicato for uma boa ferramenta, também no sindicato. Entre as conquistas
que tiveram os trabalhadores da Queixadas, da Cimentos Perus, né? Nós podemos destacar, eu sempre destaco isso porque eles tinham um entendimento, né, com relação a essa conquista, que era o salário família, que é muito pouco, mas é simbólico e é importante. Porque entendiam eles que suas esposas, quando lavavam sua roupa ou faziam sua comida, estavam também sendo exploradas, e que tinham também direito a receber um salário. E partindo desse raciocínio, né, dá para entender o que pensavam os queixadas, os trabalhadores conhecidos como trabalhadores da Cimentos Perus, queixadas. Formas de organização importantes, então, é essa inicialmente, né? E depois a firmeza permanente e a continuidade da luta. Uma das coisas que muitas vezes os trabalhadores acabam perdendo um pouco é a falta de continuidade. Então, a continuidade da luta. E, além da continuidade da luta, formação constante. Os queixadas, num determinado momento, isso já durante a segunda greve de 62, se organizaram para criar centros de formação. Chegaram, inclusive, a propor, em uma universidade próxima desativada e administrada pelos jesuítas, a montar um centro de formação dos trabalhadores, no sentido de conhecimento para poder conquistar direitos e para poder lutar. Então, nós teríamos, né, como formas de luta, organização na fábrica, fora do ambiente da fábrica, e constante formação e continuidade da ação. Com isso, conseguimos, não só em 58, em 62, em 67, durante a ditadura, grandes conquistas de direitos, e na década de 80, com várias greves que foram feitas, com os trabalhadores queixadas, né, participando, inclusive, da transformação que houve naquele momento no país em termos de organização, com o surgimento das centrais, participando ativamente da fundação de uma das centrais, que no nosso caso foi a CUT. E, assim, de início que teria a dizer a respeito, eu estou me focando mais nessa luta passada dos queixadas, seria isso. Mas vou estar à disposição para, sendo provocado, poder responder e esclarecer mais ainda, né, as formas de luta dos queixadas, os objetivos que tinham, né? Relembrando que resolvi de última hora falar sobre esse assunto, porque achei que seria importante relembrar organização e formas de luta dos trabalhadores em função dos direitos que todos perdemos, trabalhadores e trabalhadoras, e que vamos, com conjuntura favorável, ter que reconquistar. E nós vamos ter que lutar muito para essa reconquista. Obrigada, Sidney. Acho que foi fundamental você dar esse panorama para a gente, essa história, porque eu acho que agora nós vamos ouvir as outras experiências, e acho que essa história dos queixadas, né, que eu acho incrível, eu acho que essa força, essa firmeza permanente dentro e fora do sindicato, né? Acho que isso é uma experiência muito rica, e eu acho que, como você disse, nos tempos agora, a gente poder ter essa memória e ter essa experiência ainda viva é fundamental. Então, vou passar agora a palavra
para o Cleiton Fofão, agradecer desde já, Fofão, pela também sua disponibilidade para estar aqui com a gente. A palavra é toda sua. Olá, boa tarde a todas e a todos, né? Queria agradecer o convite aí, e dizer que é muito importante a academia trazer essas experiências que vem acontecendo na periferia. Agradecer aí a luta do CEP, né, Tiaraju e o Anderson, trazendo essas novas experiências que não são novas, sempre aconteceram, só que não tem muita visibilidade dentro da academia. Então, a gente tem essa discussão aqui no território, né, sobre os nossos fazeres e as relações com a universidade, né, foi nesse conceito que a gente construiu essa universidade livre aí, que é a junção desses dois conhecimentos, tanto conhecimento acadêmico como conhecimento do saber popular. Mas eu queria apresentar um slide, vamos ver se eu consigo. Vamos lá? Está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Tá sim. Está andando também? Está descendo? Tá legal. Então vamos lá. Nos 45 do segundo a gente resolve. Essa é a nossa tecnologia, civirologia, a gente desenrola. Então, aqui nós somos a Comunidade Cultural Quilombaque, estamos em atividade há 15 anos dentro do bairro de Perus, e a gente só é uma sequência das lutas históricas que aconteceram nesse bairro, né? Vindo da luta dos Queixada aí, que o Sidney, né, uma referência aí para nós, colocou e conta muito bem essa história da luta. A referência do sindicato também como forma de resistência. E nós, jovens, só demos continuidade ao que vem acontecendo dentro desse território, que é um bairro de luta e referências, né, que a gente só segue ela. Antes disso, queria trazer duas pessoas aí que fizeram suas passagens no final do ano passado, o mestre José Soró, que foi o nosso mestre dentro da Comunidade Cultural Quilombaque, e o seu Tião Queixada, que também foi um operário aí da fábrica, e trouxe um conhecimento sobre as lutas de garantias de direito, né, foi companheiro aí do Centro de Defesa de Direitos Humanos Carlos Alberto Pazini, que hoje a gente assumiu esse centro de defesa para não deixar essa história e essa memória se apagar. Então, dá um salve aí aos nossos mais velhos, à nossa ancestralidade, e dizer que a gente só mantém o conhecimento que foi passado para nós só mantém esse conhecimento para frente. Então, aqui é o nosso território, que é a foto do Recanto dos Humildes. O bairro se expandiu muito com a questão da urbanização, né? O bairro de Perus, ele tem uma grande população e pouca infraestrutura. Então, a gente vem nessa perspectiva para pautar esse desenvolvimento sustentável dessa região. Seguindo o pensamento de Milton Santos aí no conceito da gente deixar de ver as coisas ruins que acontecem na periferia. Quando a gente pega na televisão e vai falar ou pesquisa de periferia, a gente só vê, né, é tráfico, é violência, é não sei o quê. Então a gente traz o conceito de Milton Santos que existem as coisas ruins, mas a gente tem que pensar na capacidade e potencialidade que tem dentro da periferia. E aí a gente vê toda essa multidão, aglomerado, né, como desenvolve, como tem essa relação. Então, a gente coloca essa capacidade de construção e desenvolvimento que é a sobrevivência da periferia, porque uma família, uma chefa de família para cuidar da família de 3 e 4 pessoas com salário mínimo, isso é uma puta capacidade, e esse é o valor que a gente dá dentro desse território. Nessa perspectiva, a gente fundou um conceito aí que chama civirologia, que é o desenrolar das pessoas no dia a dia, no corre de sobrevivência. Então, diante disso, a gente pensou na questão de desenvolvimento sustentável dessa região.
Aí a comunidade se instala dentro desse território. Comunidade é um espaço cultural alternativo que usa a linguagem da cultura como forma de desenvolvimento sustentável. A gente trabalha as questões de manifestações artísticas, em especial a cultura negra, pensando também na questão do território, ser uma comunidade negra e nordestina, as maiorias das periferias compostas por isso, e aí a gente tem que exaltar as nossas manifestações artísticas, e através dessas manifestações a gente usa a arte como forma de enfrentamento a diversas mazelas que, infelizmente, o Estado nos oferece, né, e faz o desenvolvimento sustentável. Aqui está aí o lema que o Sidney falou, da firmeza permanente, esse é o lema que nos guia. O tambor também é uma referência que nos guia aí dentro desse território para fazer esse desenvolvimento sustentável local. Nesse conceito aí de 15 anos que a gente vem trabalhando, de desenvolvimento, de trazendo diversas frentes aí de manifestação cultural, partindo no foco da educação, são elementos desassociáveis. A gente cria aí uma tecnologia, um novo conceito aí, que já é o que existia há muito tempo, mas a gente traz esse conceito, junto aí com o nosso mestre Soró, que é a civirologia, é o que as pessoas praticam a todo momento dentro da periferia, né? Ancorado nos pressupostos e fundamentos da visão sistêmica, criamos uma metodologia multidimensional para diagnosticar, planejar e agir sobre a realidade, produzir conhecimento e aprender de modo processual e permanente. Quer dizer o quê? Se a gente tem, a gente faz, se a gente não tem, a gente faz do mesmo jeito, a gente se vira. Então, esse é o conceito que está pegando aí, que é a civirologia, que é o que a comunidade faz no dia a dia para sobreviver. Então, a gente sempre está lutando pela nossa sobrevivência, a gente nem vive, a gente sempre sobrevive, né, infelizmente. Mas a gente desenrola aí no nosso território, e isso é uma tecnologia da periferia, só quem é de lá sabe como isso acontece, né. Então, aqui algumas referências que a comunidade vem fazendo ao longo dessa trajetória aí de 15 anos, né? O Soró colocava muito essa frase, uma nova cidade é possível, e estamos fazendo, e estamos fervendo esse território. Então, através de diversas frentes que a gente vem puxando desde os 15 anos, de 2005, que a gente vem fazendo essas atividades. Então, criamos as redes Viva Periferia Viva, participando do movimento de reapropriação da fábrica de cimento, que é uma luta histórica aí dos operários queixados, de transformar essa fábrica no Centro Cultural do Trabalhador, em espaço de memória, né? A participação aí também da Universidade Livre Colaborativa, junto com o professor Euler, acho que ele vai falar um pouco também sobre o que foi essa Universidade Livre Colaborativa, que é uma universidade dentro do território, que o professor Euler trouxe a disciplina da FAO, e junto com os moradores, com as lideranças, construímos um meio de desenvolvimento sustentável local, que se desdobrou no TICP, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, um plano que foi aprovado, um instrumento estratégico de gestão que foi aprovado no plano diretor de 2014, e aí a gente vem trabalhando em cima dele, até hoje a gente vem se desdobrando, porque é um novo modo de gestão, um instrumento construído a partir das nossas práticas que se constrói esse território. Então, a junção de diversas práticas, patrimônio, as potencialidades, o afeto, a educação, a cultura, né, e se compôs dentro de um território, dentro de um plano, e esse plano foi aprovado, e aí a gente está na luta aí da efetivação desse plano para dentro de uma cidade, pensando num desenvolvimento sustentável local, numa ação menos degradante, né, e valorizando o nosso território contra a especulação imobiliária que vem forte para cima do nosso território. Então, a gente é uma ação de se organizar, trazer a potência e lutar por ele, por esse território. Outra ação é o Movimento Cultural das Periferias, que a gente puxou também
essa articulação. Junto com o movimento, a gente pauta as partes culturais de dentro da periferia, atrás de efetivação de política pública, ação dos blocos de ocupações, são os espaços ociosos que são ocupados pelos coletivos culturais nas periferias, e a gente vem estudando o orçamento da cidade para focar e fazer uma distribuição melhor desse orçamento. Infelizmente, a distribuição é muito desigual, a gente fica dentro do orçamento da cultura, que é 0,7% de todo o PIB da cidade de São Paulo, 70% fica concentrado no centro, e 30% expandido para as periferias. Então, 70% fica para 2 milhões e 30% para 70% para 9 milhões. Então, é muito desigual essa distribuição desse orçamento. Nessa concepção, a gente constrói a Lei de Fomento à Periferia para fazer uma divisão e carimbar um orçamento para o desenvolvimento dos fazeres artísticos dentro do bairro, que é essencial para o desenvolvimento do local, né? Então, além disso, a gente tem as ocupações artísticas, que são 2 ocupações dentro do nosso território, que é a Casa de Hip Hop e a Ocupação Canhoba, que junto com os coletivos, a gente mapeou o território, fizemos essas ocupações, como falta de espaços públicos, culturais, em uma demanda que é muito grande dentro do nosso território. Então, a gente, com a civilologia, já que não temos, a gente criou mais 2 polos culturais, juntando aí com a biblioteca e fazendo um circuito cultural dentro da periferia. Além disso, assumimos aí o Centro de Defesa de Direitos Humanos, para pautar a questão de direitos humanos, ainda mais nessa conjuntura, que infelizmente estamos vendo diversas violações de direitos. A gente assume esse centro, que é um centro da década de 80, quando o Carlos Alberto Pazini, um jovem, foi morto aí pela polícia, e aí seu Tião, junto com o pessoal da SEBS, com a Igreja Católica, constrói esse centro de defesa de direitos humanos, lá no sindicato, lá com o Sindicato Desqueixada, e aí esses operários, esse pessoal que estava puxando a frente, estão envelhecendo, e essa luta tem que ser retomada. Então, a gente, lá na Quilombac, a gente retoma o Centro de Defesa em 2017, e estamos pautando para reativar esse centro dentro do nosso território, aí, para discutir a questão de direitos humanos, dando formação para os nossos jovens, que é muito necessário. E, além disso, a gente desdobra o território de interesse da cultura e da paisagem no museu que chama Tecoa Jopuí e a Agência Queixada. Então, alguns marcos históricos aí do nosso território, desde do encontrar do ouro lá no Pico do Jaraguá, da construção da linha do São Paulo Highway, né, que é Santos Jundiaí para nós, e a Perus Pirapora, em 1914, a construção, a fábrica de cimento, a instalação dela, e a luta dos queixados. Esses são alguns referenciais históricos para nos orientar dentro de um contexto de uma linha de tempo. E aí, a partir disso, a gente compôs o que chama o território de interesse da cultura e da paisagem, né? Foi através da Universidade Livre Colaborativa, que teve uma parceria aí muito grande aí do professor Euler, junto com o pessoal, com o movimento de reapropriação, especial aí o projeto Coruja, que era o coletivo que dava formação para os jovens, e juntou com a Quilombac, e a gente formou a Universidade Livre, onde o professor Euler trouxe a disciplina junto com a FAO, e aí os estudantes, junto com os moradores, fizeram um estudo durante 3 anos aí, e a gente compôs esse território, que é pegar a questão da paisagem junto com seus patrimônios. Não entrou a parte da saúde, que é uma reivindicação que a gente coloca aí, que era para fechar a saúde, a paisagem, o meio ambiente, a cultura, a educação e a saúde, fechando esses 4 frentes como os pilares de desenvolvimento desassociável para um território. Porém, ficou a parte da cultura, educação e a paisagem, pensando na área verde que temos, né, pensando no Parque Anguera, no Parque Estadual de Jaraguá,
e na Serra da Cantareira, formando esse cinturão verde que vocês estão vendo. E dentro desse cinturão verde, a gente tem diversos patrimônios, memórias, são polos singulares, né, na parte turística, né, que reconta um desenvolvimento da história do Brasil, e a gente pensa no desenvolvimento sustentável local dessa região. Nessa perspectiva, a gente tem alguns elementos que compõem o território que são importantes, pensando nesse novo instrumento de gestão, que é a delimitação do território, a gestão compartilhada, a identidade afetiva de pertencimento do território, né, a questão das pessoas que moram nesse território, reconhecer essa história, os recursos naturais, né, as bacias hidrográficas e a questão de remanescentes de Mata Atlântica, o patrimônio material e imaterial, que é a luta dos queixadas, tem a fábrica de cimento, tem a vala comum de Perus, tem as aldeias, Tecoas Guarani, tem a questão das cavas de ouro, tem muito potencial na perspectiva de patrimônios, e também a parte cultural e educacional que vem trabalhando em cima desse contexto histórico. Também a gente coloca o alto índice de vulnerabilidade dentro desse território, é uma construção pensada da quebrada para uma nova gestão de cidade, né? Pensando numa cidade menos degradante, onde a gente possa potencializar e valorizar essa região, não só como um bairro que as pessoas falam, é um bairro dormitório, mas sim, não, de produção de desenvolvimento econômico a partir da sua potencialidade. Nesse contexto, a gente desdobra o território de interesse da cultura e paisagem com o Museu Territorial de Interesse da Cultura e Paisagem, Tecoa Jopoí. Então, a gente começa a fazer a prática desse TICP, né, com trilhas educativas, onde as pessoas podem ir conhecer esses locais na qual a gente está falando. Tecoa Jopoí é uma homenagem aí à reciprocidade indígena, que é ao contrário do sistema que a gente vive do capital. Quanto mais a gente acumula, mais prestígio a gente tem. Tecoa Jopoí é quanto mais a gente oferece, mais prestígio a gente tem. Então, a gente, dentro desse território, que é um território indígena, sempre foi indígena, a gente traz essa composição aí de fazer um museu territorial, mostrando para as pessoas esses patrimônios, essas memórias, essas lutas históricas que, infelizmente, os livros didáticos não contam. Então, aí a gente traz inspirado no conceito de Mário Chagas, um museólogo aí, que traz a questão da museologia social. Então, a gente pega nesse conceito dele e constrói esse território através de trilhas de aprendizagem. Então, compõe esse território, os únicos museus que tem territorial dentro da cidade, nessa perspectiva, não é reconhecido pelo Estado, porém, a gente constrói e faz civirologia e faz isso acontecer da nossa forma. Então, os trilheiros são os moradores, a gente faz um desenvolvimento sustentável a partir de trilhas junto com as escolas, com as universidades, e aí a gente compõe todo esse conceito dessa potencialidade, mostrando para as pessoas como foi a formação desse território de luta. Então, a gente traz nessa concepção a formação, através do museu, de um território educador, que traz, né, dentro de um recorte espaço físico, promove o pertencimento e identidade, articulando condições objetivas e subjetivas reais e imaginárias, circunstâncias sociais existentes, dificuldades, potencialidades, afetos, memórias, histórias, bem patrimoniais, arte, cultura, educação e meio ambiente, traçando e tecendo sonho, desejo de um lugar e de uma vida e de um viver melhor do que a gente vive hoje, né, infelizmente. Então, essas são as trilhas que a gente organiza dentro do nosso território, começando com a trilha no contexto histórico, com as Tecoas Guarani, que está instalada no Pico do Jaraguá. Então, a gente vai lá, conhece um pouco da história dos Guarani,
né, pensando na perspectiva que esse território sempre foi indígena. Lá no Pico, lá no Jaraguá, a gente tem a Casa Bandeirista do Afonso Sardinha, que infelizmente escravizou os indígenas, trouxe as primeiras levas de africanos para explorar esse ouro, e esse ouro que foi encontrado no Pico Jaraguá foi todo lavado e levado embora daqui, e sobrou essas referências num processo, num momento de colonização. Pensando, aí tem as cavas de ouro na Anhanguera, ali no Pico Jaraguá tem, atrás dessa casa bandeirista, tem um poço de lavagem do ouro. Em outro processo que a gente conta é a questão da industrialização, né, entre a questão da ferrovia Perus-Pirapora, junto com a fábrica de cimento, a primeira fábrica de cimento do Brasil, que se instala aí em 1926, já produz uma grande quantidade de cimento. Essa é uma luta aí que o Sidney pontuou, que aí dentro dessa fábrica se constrói diversas lutas para a questão de direitos trabalhistas, se forma aí a luta dos queixadas, que é uma greve aí que, né, a gente diz que é uma greve de 7 anos, e essa luta que a gente se espelha para a permanência de desenvolver o nosso território. Além disso, tem a outra trilha, pegando uma parte de ligação da greve dos queixadas, que perpassa de 62 a 69, a gente tem a parte da questão da época da ditadura, com a vala comum aí da ditadura, dentro do nosso território, lá no cemitério Dom Bosco, uma vala que foi encontrada 1.049 ossadas, né, estavam atrás de 49 presos políticos, numa ossada de 1.049, então a gente vem estudando, acompanhando a análise dessas ossadas também, dessas 1.049, tem esses 49 presos políticos que estão procurando, mas para nós o que fica claro é a identificação de uma boa parte de ossadas que foram executadas também na parte do Esquadrão da Morte que rondavam as periferias. Então, ser subversivo era ser os estudantes contra o governo, mas você ser preto da periferia, você também era subversivo e o esquadrão te matava. Além das ossadas de criança do surto de meningite que o Estado tentou esconder. E aí, em 90, Caco Barcelos está fazendo a pesquisa do livro Rota 66, tem essa informação, estoura numa reportagem, Erundina manda abrir, tira, vai para a Unicamp vem fazendo as análises, mas faz uma análise totalmente equivocada, e aí tem toda uma violação pós-mortem dessas ossadas, teve uma mistura de ossadas, hoje ela está no CAAF, né, junto lá com a Unifesp, que constituiu todas essas ossadas, foi identificado mais 2 ou 3 presos políticos, mas a gente tem traçado todo o DNA dessas ossadas e a gente queria fazer um chamamento público, pessoas desaparecidas da década de 70, que é uma vala da década de 70, para entregar essas ossadas após 50 anos depois, não sei como fazer isso, porém, a gestão desse governo tá barrando isso, cortou verba, e é isso. Além disso, desse contexto, a gente tem os movimentos culturais, que fazem desenvolvimento contando a história do bairro, e os movimentos educacionais. A gente também falando num plano de desenvolvimento sustentável, a gente tem que falar da questão da nossa alimentação. Então, dentro do nosso bairro, a gente tem o único assentamento da cidade de São Paulo, que é a Irmã Alberta, que aí a gente faz uma trilha agroecológica, pensando no que é o trabalhar com a terra. Então, a gente tem esse desenvolvimento. E todo esse contexto é pensando no desenvolvimento da periferia, pautando numa ação menos degradante, onde a gente possa gerar uma economia para o nosso território. Então, aí algumas trilhas, a trilha do Jaraguá e Guarani, aqui a trilha Perus-Pirapora, que tem as locomotivas com bitola de 60, onde que essas Maré-Fumaça foi muito utilizada para puxar a matéria-prima para a produção de cimento. Ela foi mais usada para isso do que para levar as pessoas, e nunca chegou a Pirapora de Bom Jesus, só chegou até as pedreiras de Cajamar, ali no Gato Preto.
É a trilha da memória queixada, que a gente faz um tour dentro da fábrica, contando a produção desse cimento. A trilha Ditadura Nunca Mais, a gente relembra essa história para ela nunca mais ser repetida, então a gente tem que estar pautando essa questão. Então aí tem um memorial que a Luiz Erondina construiu, junto com a Comissão dos Familiares Presos Políticos. Aqui a trilha Cidade e Campo, né, pensando na questão de uma alimentação mais saudável, porque, felizmente, nossa alimentação está toda envenenada, ainda mais nessa gestão que liberou diversos agrotóxicos. Então, a gente vai comendo e não vai sabendo o que estamos comendo. Então, a gente traz essa relação com a terra para ver essa produção dessa nossa alimentação. Além disso, tem a trilha de reapropriação, junto com as ocupações, tem lá a biblioteca, que está fazendo um grande trabalho de uma delicadeza de reunir um material de memória do que foi o passado, né? Dá um salve aí a Beth, que ela tá online assistindo, tá? Que está fazendo um puta trabalho. Essa biblioteca revitalizou também como uma forma de um espaço, o único espaço de cultura reconhecido aí pela prefeitura, e aí a gente fez esse desenvolvimento, essa ressignificação desses espaços. Então tem mais 3 polos, além da Quilombac, mais 3 polos de referência cultural dentro do bairro de Perus. E tem a trilha Periferia Grafite, que revitalizou o bairro, junto com as obras de arte aí, de Museu Céu Aberto, contando algumas histórias. Lá no cemitério a gente fez 1 quilômetro de grafite, contando a história da ditadura, dos coletivos culturais. Então, todos os jovens fazem um trabalho em ação de desenvolvimento para resgate da memória dessa luta local. Além disso, a gente construiu a Agência Queixada, que é uma agência de turismo aí, que a gente recebe pessoas que queiram fazer e conhecer essas trilhas dentro do museu. Então, a gente construiu essa agência pegamos as casas que tem um puxadinho, um quarto a mais, e aí a gente fez esse mapeamento. Estamos recebendo pessoas de fora, já recebemos pessoas de mais de 30 países para fazer esse turismo, gerando uma economia para dentro dessas casas que acolhe, porque a gente somos tudo nordestino, gosta de receber visita, e aí a gente aluga esses quartos, essas pessoas fazem uma vivência com esses moradores, e aí a gente segue com essas trilhas, junto com os guias locais, que são os jovens dentro do bairro, os tradutores são da região, tem o Arteferia, que faz as feiras, né, as feiras de artesã aí das mulheres, tem serviço de alimentação, tudo dentro do território, serviço de transporte, pensando no desenvolvimento local dessa região, a partir desses atrativos. E aí a gente faz esse desenvolvimento menos degradante, trazendo uma potencialidade da comunidade através de um turismo de resistência. A gente coloca, não é um turismo de favela, que a gente não quer mostrar a favela, a gente quer mostrar a potência que os movimentos culturais, os movimentos sociais construíram dentro desse território, através de todo esse resgate da luta indígena, da luta do MST, da luta operária queixada, de diversas frentes aí que deixou para nós esse legado. Então, isso é um pouco do que eu tinha para dizer aí, que é a capacidade, a potencialidade de dentro da periferia, através da civirologia, pensando no desenvolvimento sustentável local desse território. Beleza? Falei demais? Beleza, foi ótimo. Tem muita coisa para contar, esse território é muito potente, aí, e nós resgata toda essa história que os Queixada construiu, que as lideranças indígenas deixaram, que os movimentos sociais, que aqui é muito forte, em questão de luta social, esse bairro é referência, e a gente não pode deixar isso se apagar e morrer, então a gente retoma aí essa luta na união e na firmeza permanente. É isso aí, muito obrigada, viu, Fofão? Você lembrou do Milton Santos? A gente, no nosso grupo de estudos, a gente estuda Milton Santos, e eu lembrei de um pedacinho que ele fala, acho que quando você fala desse lugar, né, de tanta riqueza e tanta potência, e que
que precisa ser mais reconhecido, né? Você vê que tem gente de mais de 30 países e talvez tem gente de São Paulo, né, que ainda precisa conhecer esse território, né? Tem um trechinho que ele fala, o Milton Santos, que o lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade. Muito obrigada, viu, por toda a experiência e por essa luta de vocês. Eu acho que esse conhecimento que vocês têm da sevirologia é o que explica o que é inexplicável pela ciência, né? Eu acho que a sevirologia é que explica muito dessa força, dessa potência, dessa criatividade que vocês têm no território. Muito obrigada. E vou passar então agora para o professor Euler. Muito obrigada também pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A palavra é sua. Bom, eu agradeço muito o convite para estar falando com vocês aqui. Também a alegria de falar aí depois do Sidney e do Fofão, pessoas que têm marcado com a sua história de vida, né? Sidney há muito tempo, Fofão já há uma considerável estrada, né? Marcado um esforço por significar lutas, por criar superações, por inventar soluções. Então, é muito legal para mim estar aqui falando com vocês. Eu vou... há muita coisa, né, para ser falada, realmente eu vou tentar ver se consigo sintetizar, e vou focar mais no projeto da Universidade Livre Colaborativa. Eu vou apresentar, então, um pouquinho antes o grupo de pesquisa, muito rapidamente, que deu origem ao Núcleo de Estudos da Paisagem, lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que deu origem ao Lab Cidade em 2010, né? Em 2009. Então, junto com o grupo de pesquisa da professora Raquel Ronick. Então, eu faço essa apresentação, vou apresentar a Universidade Livre Colaborativa. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho do território de interesse da cultura e da paisagem, que o Fofão já apresentou, né? Eu tenho 2 ou 3 preocupações maiores com essa ideia nesse momento, ela é uma ideia coletiva, e só para não esquecer, a Universidade Livre Colaborativa, que eu vou mostrar e que é o que eu consegui sintetizar aqui nos slides, eu mudei a ideia do que eu ia falar e sintetizei rapidamente uma nova apresentação, porque eu acho que vai ser mais adequada para esse momento. Mas não pude trazer o que a gente está fazendo lá neste momento. Nesse ano, o Fofão mesmo participou de uma disciplina dessas colaborativas o semestre passado, né, onde a gente fez um grande inventário do acervo ambiental lá da região, né, e dos impactos que esse acervo vem sofrendo por processos urbanos, tanto por investimento de obras públicas e outras coisas. Eu não vou poder apresentar isso, junto com a parceria que a gente vem desenvolvendo com o CIEJA, que também deve ser lembrado aqui, tá? Para a construção e o pessoal da saúde, que a gente vem desenvolvendo projetos de formação para a cidade, com alunos, várias coisas assim que estão sendo desenvolvidas. Então, para começar, eu vou mostrar uma apresentação também. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se aparece aí. Está aparecendo, não? A minha tela? Não. Então, o que será que eu fiz errado? Já sei o que eu fiz errado. Aciona a sevirologia. Apareceu? Apareceu. Tá. Então, o Núcleo de Estudos da Paisagem, ele tem 2 linhas de pesquisa,
ensino e extensão. Na verdade, a gente não separa ensino, pesquisa e extensão, sobretudo na segunda linha. Na primeira linha, ela tem um aspecto mais teórico, mais histórico, mas na segunda linha, não é possível pensar ensino como uma coisa, pesquisa como outra, extensão como uma outra coisa ainda, né? A linha de história da cultura e da paisagem, ela vem desenvolvendo uma série de histórias da cultura que remontam ao período contemporâneo, ao período moderno da história, mas eu estou ampliando agora para uma visão ainda mais longa da formação da cultura, remontando ainda a questão da Idade Média, um pouco da Antiguidade. São leituras que são feitas, temáticas, e não é o caso de explicar isso aqui agora. A linha de paisagem, cultura e participação social, ela desenvolveu uma série de trabalhos, eu acho que é essa que interessa para essa conversa aqui hoje, em que a gente procurava construir conhecimento junto com os moradores, né? Essas fotos são de um trabalho na Brasilândia, feito com a Cecília Angilelli, uma grande parceira do Núcleo, fez um mestrado, doutorado com a gente, mas a gente desenvolveu o trabalho em diversas regiões da cidade, de outros locais, né? Isso não está exatamente atualizado. De 2003 a 2015, a gente desenvolveu uma série de projetos, nem todos com essa característica, mas todos visando uma leitura da paisagem, ou em seu aspecto ambiental, ou a partir de processos colaborativos de construção de conhecimento e busca de solução de problemas, ou mesmo das questões de planejamento urbano e ambiental, né? A gente entende que essas instâncias e essas questões têm que se aproximar numa leitura do território e numa questão de proposição do território, e mesmo em projetos educativos do território. Entendemos dessa forma, não quer dizer que tenha que ser, mas a gente investiu muito nisso, né? E eu acho que com alguns resultados. E havia por trás dessa ideia do Núcleo de Estudos da Paisagem, havia o conceito da paisagem como experiências partilhadas e como construção social. Como experiência partilhada, é essa vivência que caracteriza a paisagem. Não é uma coisa que você olha, mas é um lugar em que você vivencia. Esse horizonte que você descortina, ou qualquer outra visualidade que você descortina, na verdade, ela é produção social, ela é construída pela transformação do ambiente através das gerações, mas é também um local de experiências, de afetividades, de conforto, desconforto, de conflitos, de disputas que precisam ser entendidos, né? E o outro elemento era a espiral da sensibilidade, do conhecimento, que propunha uma concepção, um aprendizado como uma construção partilhada de saberes e práticas, para além, sem esquecer a dimensão poética, e para além da questão dos métodos científicos também. Eles entram no conceito da paisagem, mas é necessário que a universidade, uma forma de ver, essa minha, não excluo outras, a universidade amplie o seu horizonte para dimensões que são da vida comum, do dia a dia, da alegria, da poética e outras questões assim, na construção do conhecimento e do diálogo. Esse era o esquema da ideia. E a gente tem no grupo, e tinha, uma pauta de princípios que deviam nortear, né, que os projetos em que nós nos envolvíamos deveriam ser norteados por esses entendimentos que estão marcados aí, e eles foram amplamente aceitos na construção da Universidade Livre Colaborativa pelas populações, tanto que em alguns momentos a gente chegou a definir os nossos princípios como a espiral da sensibilidade do conhecimento, porque ela ultrapassa o núcleo, é óbvio, não são valores para o núcleo, são valores para a relação entre as pessoas, e a firmeza permanente, essa ideia de uma superação continuada, de um aprendizado continuado. Nesse sentido, a gente trabalhou com a ideia de paisagens educativas e culturais, e desenvolvemos esse projeto com as comunidades, onde foi em Perus que esse projeto teve sua real expressão, eu acho, sua melhor expressão, sua expressão mais duradoura. Então, estamos lá desde 2010, construindo com a comunidade
levamos aula, eu não vou explicar em detalhes, porque não haveria tempo para isso agora, mas as disciplinas de graduação e de pós-graduação da FAO, e na época da ciência ambiental, da USP também, do programa de ciência ambiental onde eu estava, eram ministradas, concebidas junto com a comunidade. Então, você tinha uma série de núcleos de interação e de decisão, aí foram muito importantes, se construiu em grande medida lá na Quilombac, não é? A gente gerou uma série... É um processo bem complexo e bem interessante, exige um longo aprendizado, mas basicamente a gente chegou um dia eu cheguei com uma amiga minha na Quilombac, e para conhecer, eu queria conhecer, a gente tinha já feito trabalhos em vários cantos, eu não conhecia os trabalhos em Perus, cooperado com outros coletivos em algumas situações. Então, fui lá conhecer, e a Quilombac estava pressionada, na época, por uma remoção, por um projeto, e nós tivemos uma conversa e resolvemos montar um estudo desse trabalho. O acordo que a gente fez naquele dia é que, se o projeto fosse correto, a gente tivesse acertado essas coisas, e a gente parava; se não fosse, a gente ia em frente para tentar mostrar outras alternativas para o projeto. Foi isso que aconteceu. Ao terminar essa primeira parte, numa conversa em que estavam o Sorol, o Mário, a Regina, o Márcio, a Lena e algumas outras pessoas, mas eu mencionei essas porque elas vão formar um núcleo importante do projeto até hoje, né? Estava o Fofão, estava o Dedé, né? Mas a gente decidiu montar, então, esse projeto da Universidade Livre Colaborativa como um projeto de construção de conhecimento dialógico, em que o conhecimento da universidade fosse apropriado pela população, o conhecimento da população, da vivência da população, reformatasse o conhecimento da universidade, e nós, através de uma série de processos, nós ressignificávamos os nossos próprios conhecimentos, mudávamos os nossos próprios conhecimentos. Eu só quero destacar uma questão que me parece muito importante neste momento, que são as escalas de compreensão e ação, né? A gente pode estar atuando até pontualmente. Os territórios e as territorialidades, é uma palavra com muitas significações. Ela pode tanto envolver aquele teu lugar dos teus afetos, aquele teu espaço, o teu raio de ação, o lugar da tua familiaridade, das tuas redes, enfim. Ela pode representar uma territorialidade muito localizada, mas ela pode, conforme os processos que você analisa, representar territorialidades numa escala imensa e que escapam à percepção cotidiana de todos nós, né? No entanto, aí a universidade entra com uma contribuição muito interessante para você compreender a interação dessas escalas, e foi isso que a gente fez nos projetos educativos em Perus. Isso é muito importante, porque a gente não pode opor agora as territorialidades locais com a compreensão ou a ausência de compreensão das dinâmicas mais amplas da cidade. As dinâmicas todas da cidade precisam ser consideradas, porque elas afetam as territorialidades locais, e as territorialidades locais não podem desaparecer da construção da cidade, dos processos de decisão, ou pelo menos dos processos de proposição, de criação das soluções dessa cidade. Aqui, então, é uma referência jamais ao processo da gente, eu não vou voltar a isso, o Sidney falou, é uma imagem da fábrica de cimento Perus e do movimento dos Queixadas, é um movimento extraordinário, eles estariam uma conversa sobre ele, não é? Mas a gente tem que lembrar isso é um elemento extremamente agregador na região, é um elemento de formação de professores, dos alunos, do pessoal que vai para a cultura, do pessoal que vai para outras questões. A história da fábrica na constituição desse território e das lutas sociais que estavam empenhadas aí, da visão que os operários tiveram, inclusive da construção, do papel da educação na formação dessas lutas, é absolutamente fundamental, irradiou por outras gerações e tem continuidade nessas gerações. Aqui é uma das aulas da Universidade Livre Colaborativa. A Universidade Livre Colaborativa, ela reunia alunos de graduação, alunos de pós-graduação, de diversas áreas do conhecimento, biólogos, geógrafos, artistas,
arquitetos, enfim, todas as áreas que desejavam se aproximar. Em alguns momentos nós tivemos disciplinas com muitas pessoas, como essa que aparece aqui, ó. Ela chegou a ter cerca de 90 pessoas, formada por moradores e pesquisadores, e a questão não era a diferença de conhecimento que a gente trazia, a hierarquia de conhecimento que a gente trazia, mas o modo como a gente trazia essas diferenças. Então, do pós-doutor ao estudante de segundo grau, ao cara que parou a escola, todos têm conhecimentos que são importantes para a construção do conhecimento da cidade, para a memória da cidade, para a transformação da cidade, e, de fato, essa transformação está acontecendo. A questão não é se ela está acontecendo ou qual é o papel de cada um, mas é como a gente pode compreender isso no sentido de gerar uma qualidade melhor desses esforços coletivos, dos nossos desencontros, assim por diante. Essa imagem é importante na Quilombac. A Quilombac foi um núcleo importante desse trabalho, quase uma sede desse trabalho, e aí está o Soró falando num momento de uma dessas aulas, não é? Estão sentados vários pesquisadores, e o Mário, a Lena, e outras pessoas que estão aí, que fazem parte da história dessa universidade. Enfim, então as pessoas estão postas aqui, não daria para apresentar, para ser justo com todas elas, precisaria apresentar. Nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de conhecimento colaborativo, questões urbanas, questões sociais, questões ambientais, a perspectiva de desenvolvimento local, a geração de renda é uma questão muito importante para a periferia, é diferente das questões, de como essas questões de desenvolvimento devem se colocar em outros trechos da cidade. O Fofão falou muito bem da desigualdade dos investimentos. Tratamos o patrimônio histórico, não é, que é extremamente significativo em Peru. Você tem a fábrica, essa fábrica de cimento, não dá para falar aqui, com a estação de Perus Pirapora, ainda com a Maria Fumaça. Você tem toda uma dinâmica, todo um complexo de paisagem que tem a ver com a geomorfologia, tem a ver com a geologia da região, se formando, então, toda uma história. Essa área mais ampla, ela deveria estar tombada, totalmente tombada, conhecida como uma paisagem cultural. A memória e a história, a memória vivida, memória e história não são a mesma coisa, nós trabalhamos tanto com a história quanto a memória vivida, com os afetos, com as vivências, e definimos algumas frentes, como a educação e as escolas, a cultura jovem e geração de renda, planejamento urbano e políticas públicas, formação de pesquisadores, e a questão da saúde, que eu não anotei aí, mas que está trabalhando junto com educação, escolas e saúde, não é? Eu acho importante destacar que a questão do planejamento urbano deixou de ser uma questão de doutores e a questão do território local, uma questão da população. A gente trabalhou tudo isso junto e a gente conseguiu resultado concreto sobre isso. Não definitivo, porque essas coisas não geram definitivo, eles geram processos que em 2014 chegou na síntese do território de interesse da cultura e da paisagem. A gente não obteve um apoio que precisaria ter. A ideia era que o serviço público, o setor público, cooperasse na construção dessas ideias, mas, como disse o Fofão, se não tem como fazer, a gente faz assim mesmo e cria os meios para fazer, né? São várias cenas desse processo. A gente tinha aulas nas casas, aqui a aldeia Guarani. Vocês veem o meu mouse? Sim, sim. É a aldeia, o Jaraguá. Tivemos aula na aldeia, nos envolvemos com a questão da certificação da terra Guarani. Até hoje é uma experiência muito rica. Participamos entramos em debates na Câmara, participamos das plenárias do plano diretor, do orçamento participativo. Nós estávamos lá aprendendo e levando conhecimento, aulas nas casas, pessoas, aqui você teria pesquisadores de pós-graduação, com alunos de segundo grau, com moradores, todas essas experiências, a estrada de ferro que o Fofão mencionou. Enfim, a experiência da Universidade Livre Colaborativa aí por 3, 4 anos foi uma experiência extremamente intensa e gratificante e que gerou
a proposição dos territórios de interesse da cultura e da paisagem. É uma história que eu não vou poder contar como ela se constitui aqui, mas ela emerge desse conhecimento, e a partir de um determinado momento ela não tinha esse nome. A aprovação desse instrumento ela foi um tanto ou um quanto deformada pela negociação, pelos obstáculos que você tem que enfrentar para poder aprovar um instrumento urbanístico. Mas está muito preservada, a ideia está muito preservada, e, sobretudo, em Perus, a gente continua desenvolvendo essa ideia. Ela virou um instrumento que pode usar. Eu quero sempre dizer o que eu lembro. Um instrumento não é o fim das coisas, o instrumento é um meio. Ele é um meio em contínua construção, mas ele é um meio. Ele não tem significação em si mesmo. A significação de um instrumento é dada pelo modo como você usa um instrumento, né? E ele é um instrumento urbanístico que nos ajuda, mas, como a gente sempre diz lá em Perus, não é... Bom, inclusive ele nasceu de uma proposição do território, que se soma à proposição a outras questões que estavam em discussão na área central, no Paulista Luz. Nós propunhamos que fossem um conjunto de territórios na cidade de São Paulo, né? Não fosse só a região de Perus, fosse um conjunto de territórios. Está acontecendo, né? E eu acho que mereceria uma outra conversa explicar isso, mas não é. Então, isso é essa construção desse conhecimento, essa participação, essa vontade de participar da cidade, de adquirir até um pouco de bom senso, que falta muito nesse momento que a gente está vivendo, para enfrentar essas lutas, para criar essas soluções, que gera esse instrumento, e não é um instrumento que gera o que a gente está fazendo. Em nenhum momento vai ser isso, né? Caiu, acho que a imagem. Vocês estão vendo ainda a minha imagem da apresentação? Não, caiu. Voltou. Voltou? E agora eu fui rápido. Deixa eu... Voltou? Não, voltou. Voltou? Então, o instrumento, ele foi feito para a cidade, ele não foi feito para Perus, e a ideia é que você vai atuar... deixa eu tentar mostrar uma coisa aqui, porque eu não tenho muito tempo. Você vai atuar em várias escalas simultaneamente. Então, isso aqui é a região de Perus, não é? Mas você não está esquecendo os diversos projetos, as diversas vivências, as diversas experiências, as diversas expectativas que a cidade tem. O território, ele deve reconhecer um processo territorial mais amplo, sem o qual você deixa de reconhecer os processos de decisão da cidade. Seria uma ilusão não reconhecer isso, porém, esses conhecimentos que dão, embora eles existam na sociedade, por exemplo, nesse momento eu não estou em São Paulo falando com vocês, porque existem cabos de fibra ótica e outros equipamentos correndo o território, nos permitindo isso. Há pessoas, há grupos econômicos, há instâncias da sociedade, do governo, que sabem gerenciar essas coisas, com os problemas que têm. Se nós não reconhecemos essas dimensões, nós pensamos que nós fetichizamos o lugar também, e não podemos cair nisso daí. Mas não podemos cair naquela ideia também de um planejamento tradicional que enxerga os grandes processos e não consegue interagir com as dinâmicas que só a experiência, a vivência, a memória traz. Então, a ideia do território é permitir a interação dessas escalas a partir de um conhecimento construído coletivamente, colaborativamente, é a palavra que a gente usa, para conseguir chegar a fazer proposições. Eu só quero... haveria muito o que falar e há muito desejo meu, dos demais que estão aqui, de apresentar melhor essas ideias. Eu só queria chamar a atenção que quando a gente fala da cidade de São Paulo, município de São Paulo, que está aqui onde meu mouse percorreu, né? Esses vermelhinhos são as áreas de maior vulnerabilidade no município, onde também a gente estaria imaginando alguns territórios, mas também nas áreas de maior concentração de riqueza, como território de interesse da cultura e da paisagem. A gente pensou que a interação desses territórios na paisagem, a gente imaginou eles como protótipos, não como termo final de chegada, mas como um termo para alavancar novos processos de construção de uma cidade educativa, que deveria ser toda ela assim, mas que gerasse trocas, geração de renda, construção de conhecimento e processos colaborativos de solução de problemas. Mas vejam a importância, esse verdinho que aparece aqui,
né? Em volta, isso aqui é o contínuo da região metropolitana, está fora do município de São Paulo, esse rosinha. Né? Mas esse verde que aparece aqui, ele tem uma importância ecológica extraordinária que às vezes você pode não reconhecer quando você está pontualmente aqui. Mas, na verdade, a área de vegetação que a gente está lutando para proteger aqui, que tem pessoas lutando para proteger aqui na Zona Sul, aqui na região de São Mateus, elas fazem parte de um contínuo de vegetação fragmentada, que é de tal importância que tem um reconhecimento internacional como reserva da biosfera da região metropolitana de São Paulo. Cinturão verde da reserva da biosfera de São Paulo. Então, que é reconhecida no Sistema Nacional de Unidades de Conservação do país. Então, vocês vejam, se a gente ignora as escalas em que a gente está, seja por uma visão excessivamente romântica, seja por conta da dimensão dos desafios locais que a gente tem que enfrentar, e a gente tem que enfrentar, a gente acaba perdendo a própria compreensão do lugar. Por outro lado, se a gente não soma a experiência do lugar que dá significado à paisagem, a paisagem ela não é uma significação teórica, ela é o lugar da vida nossa, né? Então, sem essas experiências, ela não se significa. Você faz planejamento para quê também? Né? Aliás, num país e numa cidade que deveriam ter uma tradição de planejamento e não conseguem ter um planejamento efetivo. Então, isso pode ser, essas experiências que a gente está levando adiante, elas podem ser importantes para renovar os processos de gestão e decisão numa perspectiva colaborativa e técnica, mas também das pessoas que vivenciam a cidade. Ou seja, a cidade pensada não para os grandes investimentos, eles precisam ser pensados, mas uma cidade pensada para a escala da vida. Você não pode descolar essas coisas no seu entendimento da cidade, e a Universidade Livre Colaborativa, eu acho que a gente conseguiu avançar muito nisso com as pessoas. Eu acho que a fala do Fofão é evidente. Quando a Quilombac, depois desse processo da Universidade Livre Colaborativa, propõe um museu territorial, que inclusive teve grande repercussão, inclusive para fora da cidade, para fora até do país, há um diálogo internacional que isso trouxe, mostra a potência da apropriação desses conhecimentos, gerando renda, gerando conhecimento, gerando diálogos, trocas de experiências, contatos de diversas visões de mundo que são postas em contato. Esse museu territorial é um exemplo claro que a Quilombac, que está desde a origem na construção da Universidade Livre Colaborativa, ela dá um passo na construção do território, agregando um novo elemento ao conceito do território que a gente está trabalhando. E assim também a biblioteca que o Fofão citou, o sindicato que o Sidney citou e que hoje também um espaço cultural de construção de memória, tem, aliás, um acervo de memória extraordinário que precisa ser resgatado, tem um projeto, mas é um projeto da população para resgatar, o poder público não deu a devida atenção. O CIEJA e as escolas que estão desenvolvendo projetos, inclusive o projeto que a gente desenvolveu, a universidade, o CIEJA, várias escolas públicas, o pessoal da saúde, com as agentes comunitárias de saúde, para a interpretação da natureza nessa região, na relação da natureza com a cidade. Então, é um conjunto muito grande de experiências que a gente está pondo hoje aqui nessa mesa como uma expectativa de uma construção mais ética, mais solidária, mais colaborativa, mas também mais atenta para os processos vitais da cidade, da vida humana, da experiência humana. E por mais que a gente vá se dividir em muitas questões pontuais ou em muitas questões fragmentadas, que são todas elas importantes, existem algumas questões que são centrais, que dizem respeito à nossa própria humanidade na construção desse espaço. Se a gente perde isso, eu sinceramente não sei mais do que a gente vai estar falando, né? Então, o que eu queria trazer para vocês um pouco, ainda que rapidamente, essa experiência. Eu quero me dizer aqui muito devedor o meu conhecimento da cidade e da paisagem, que eu já vinha trabalho com isso há décadas,
né, orientei pós-graduação, ele foi inteiramente renovado pela experiência com a cidade, por essa experiência concreta com a cidade. O que é a cidade? São as pessoas, são os processos que estão em curso, mas esses processos têm nomes, eles têm identidades, eles têm instituições nos quais a vida da gente se torna concreta, né? Então, eu fui muito renovado por esse processo de conhecimento. Eu preciso reconhecer isso aqui, né? O Fofão falou que esse conhecimento está na periferia o tempo inteiro, e é potente, a civirologia. E a gente juntou essas experiências. Enfim, eu acho que é um pouco isso para trazer aqui e dizer para vocês que o trabalho que eu fiz aqui foi um trabalho de paixão, um trabalho de solidariedade, um trabalho humano, não é? Eu estive todas as semanas em Perus, eu não fiquei mandando gente para lá para fazer o trabalho, eu convivi junto, eu enfrentei os momentos difíceis juntos lá, e para mim isso mudou a minha forma de ver também, sabe? E eu acho que contribuiu para mudar a forma de ver dessas pessoas que foram se apropriando de novos recursos. Aí que está, é legal, não é mais um conhecimento de um ou de outro, como se fosse uma coisa hedonista ou egoísta, ou de hierarquia. É que a gente se renova e se muda, sem deixar de ser o que a gente se renova e se muda na interação com os outros. Eu acho que é isso a se trazer na temática de hoje aqui, eu espero contribuir de alguma forma com essa fala. Muito obrigada, Euler. Sem dúvida, a gente precisa continuar essa conversa, esse diálogo. Acho que a gente gostaria de ouvir realmente muito mais. A gente tem um tempo apertado. Dizer que para a gente é muito bom a gente espera que esse só seja o início de outros diálogos e outras trocas. Eu só queria, como a professora Carola lembrou, dizer que essa atividade conta com a parceria do Núcleo de Movimentos Sociais, que eu não citei no início, coordenado pela professora Rosângela Paz, a quem a gente agradece. Ela já esteve na sessão passada nos apoiando, vai estar na próxima também, e dizer que também esse encontro e esses convites que a gente conseguiu com a região norte, com o Sidney, com o Fofão e o Euler, teve muito a mediação de 2 trabalhadores e pesquisadores do nosso programa, que é o Rodrigo Diniz e o Rafael Marques, que também, além de trabalhadores, moradores, também estão fazendo suas dissertações e teses em torno dessa construção do conhecimento a partir da periferia. Eu acho que essa virada que a gente está tentando dar nas nossas reflexões, nas nossas pesquisas, reduzir talvez um pouco a dimensão e a prática mais tradicional da academia de falar sobre e aprender a falar a partir de, e fazer essa troca e, enfim, essa inversão. Vou passar a palavra, então, para a professora Carola, para a gente, então, ir para a nossa última rodada. A gente tem aí, pelas minhas contas, vamos ter aí alguns minutinhos, acho que uns 20 minutos, para poder fazer essa segunda rodada. Bom, o chat ficou fervendo também. Dá para ouvir? A minha conexão tá ruim, mas eu acho que dá para ouvir, né? Tá, agora tá dando. Deu uma cortada, mas tá dando. Tá, o chat ficou fervendo. Eu acho que é muito interessante como as 3 falas, vocês trazem aí a experiência uma experiência de luta, de resistência, que eu acho que nos alimenta e nos fortalece nesse contexto truculento, e é muito interessante ver como, e agora
no chat aparecia a Vânia, estava colocando no final, como as 3 falas estão muito bem articuladas, vocês fazem parte de uma trajetória comum e de uma trajetória que mostra aí uma experiência coletiva que articula sindicatos, trabalhadores, coletivos e a universidade. Então, eu acho que foi uma tarde muito inspiradora e eu acho que é muito rica para a gente pensar aí em experiências de luta e de resistência, mas em experiências de construção coletiva de conhecimentos. O que foi aparecendo aqui no nosso chat e comentários de pessoas, tem mais comentários aí, provocações dos participantes que se sentiram provocados. Sidney, a Clenivalda, a Luísa, agradecem e te parabenizam. Eu acho que você trouxe aqui uma chave para nós, para o nosso debate, o quanto é importante unir essa dimensão de luta e de formação, e aí o pessoal queria te ouvir mais, o quanto isso pode ser uma chave nesse contexto e nesse desafio aí de construção de lutas e de resistências no atual cenário. O Fofão, o Sevirologia foi, assim, o grande... a palavra-chave do nosso chat, mas eu acho que o que foi destacado é a importância de uma experiência de uma metodologia participativa e o quanto nessa experiência que você traz para nós tem aí uma dimensão de articular cultura, arte e direitos humanos, tá? E o quanto isso é importante na construção dessas experiências de luta e resistência. E aqui tem até uma questão que foi levantada pelo NEMOS, pelo Núcleo de Movimentos Sociais, destacando e querendo que você aprofunde e debata mais conosco essa questão da importância de amplificar a produção de conhecimento nos territórios pelos seus moradores. E aí o Nemos coloca, será que nós temos aí a trilha como chaves metodológicas, a estratégia de a gente articular memória, cultura e resistência? Então, o pessoal está querendo... apareceu também... a partir um pouco da tua fala, Fofão, a importância de a criação do museu e o cultivo da memória, tá? Mas de uma memória contra-hegemônica, então, o quanto isso é importante na construção dessas experiências de luta, e o quanto isso está aliado à reapropriação e ressignificação do espaço público. Foi colocado aqui o resgate da memória desde a periferia, o retrato das vidas que seguem fervilhando. Tem uma pergunta para o Fofão, de uma participante, a Lara, que ela gostaria de saber se há algum trabalho com crianças e adolescentes nessa experiência que você relatou. Com relação à fala do Helder, eu acho que teve muitos comentários destacando essa questão que você traz para nós do papel da universidade, de como você está apresentando uma experiência de uma universidade que não é aquela universidade tradicional, hierárquica, como nós podemos e temos que pensar a construção de conhecimento, que esse processo de construção não pode impedir processo de humanização, de diálogo, de ressignificação dos saberes, da própria universidade e das comunidades. Pergunta se daria para você aprofundar mais em relação aos desafios na articulação dessas escalas, da dinâmica da cidade e da escala de vida dos moradores. E a última questão é o reforço da importância de uma universidade trabalhando com os moradores e valorizando o conhecimento. Então, o desafio posto aí para a instituição universidade e nessa relação aí de construção de um conhecimento que faça sentido, não apenas
ou visto, tido para a produção da ciência, mas para a produção da cidade a partir da experiência de vocês. Deixa eu ver, porque se aparecer mais alguma coisa. Eu acho que, por enquanto, é isso mesmo. Eu acho que podemos fazer aqui uma rodada a partir dessas questões que vocês quiserem aprofundar naquilo que vocês acharem interessante, ou que aquilo que chamou a atenção a partir dos comentários aqui dos participantes. Está todo mundo cumprimentando, dando parabéns. O destaque da fala, da experiência dos três. Bom, não vou me estender mais, vou dar a palavra aqui para a mesa. A gente está com agora só 15 minutos, temos que terminar às 6 em ponto. E aí, então, eu ia pedir para cada um falar 5 minutos no máximo e já fazer sua despedida, suas palavras finais. Fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem. Aí podemos começar pelo Sidney, depois Fofão, depois Euler. O Sidney, antes de você falar, eu vou falar aqui uma última pergunta que acabou de chegar, que é a articulação sindicato e o trabalho cultural, se vocês podiam falar mais sobre essas questões. Pronto. Sim, o sindicato sempre teve uma preocupação, né, de estar unido com os movimentos populares. É um sindicato que, inclusive, defendeu uma tese junto às centrais, né, sobre isso, a participação dos sindicatos nos movimentos populares. Rapidamente, como exemplo, um determinado momento foi pedida uma intervenção do sindicato no movimento aqui em Perus, dos moradores de uma rua, que hoje é conhecida agora como Recanto dos Humildes, mas antes era só uma rua. Eles nos procuraram porque o prefeito visitaria a cidade e eles queriam conversar com o prefeito. O sindicato conseguiu, no meio do caminho, parar o prefeito, trazê-lo até o sindicato, e houve uma conversa espetacular aqui no sindicato dos trabalhadores que moravam nessa rua, com o prefeito. E, num determinado momento, alguém cobrou por que o sindicato estava se envolvendo nisso, né? Sendo que o sindicato teria que se preocupar com os trabalhadores nas fábricas, e os salários e condições de trabalho. E a resposta foi curta e grossa, né? Nesta rua estão os trabalhadores também, né? Inclusive os trabalhadores que mais sofrem, porque não têm moradia, tendo que ocupar esses espaços, né? E várias outras experiências, né? Por esse caminho. Houve uma preocupação sempre constante, o sindicato sempre, quando pode, facilita a formação das pessoas. Mais recentemente, durante 6 anos, conseguimos manter um cursinho pré-vestibular. Infelizmente, por hora tivemos que parar, mas o objetivo é que todos tenham, né? É o que pretendemos, vida acadêmica, que tenham conhecimento. Além disso, a formação básica numa luta, né, sempre foi constante. A atuação sempre foi no sentido de que se entenda a todo instante do que está participando, qual o significado dessa luta, qual o objetivo que se quer atingir, né? Então, é uma formação constante. Quando eu falo em luta e formação, eu falo muito em informação também, né? As formas de lutar, não ficar isolado, tanto é que cada ação acho que eu estou extrapolando um pouco de tempo, né? Mas cada ação do sindicato é seguida de um opúsculo. Se escreve um livro do resultado daquela ação e de como se desenvolveu essa ação. Tanto é que temos vários opúsculos, né? Vários pequenos livros aí escritos pontuando as diversas ações que tivemos, né? Vou dar um exemplo muito rápido de uma ação concreta, foi
um documento que o sindicato fez nas greves de 79, a Organização Internacional do Trabalho, com o objetivo de tirar do isolamento as lutas dos metalúrgicos. Esse documento foi feito, o Lula assinou, na época ele assinava Luiz Inácio da Silva, mas junto com o documento que foi elaborado, se fez um opúsculo, que foi Deu uma cortada. É o fascismo que cortou o microfone do Cidinho. Censura, ia falar o que não pode. Foi só ele falar do Lula, pronto. Bom, será que, Fofão, você podia, quando o Sidney voltar, a gente retoma? Sim. Então, legal. Então, queria primeiramente agradecer a todas e a todos que estão acompanhando esse contexto aí que a gente vem trazendo. É um pouco do que a gente vem produzindo dentro dos nossos territórios, trazendo a potencialidade que a periferia tem, né, dos seus fazeres, da sua produção intelectual, da sua produção efetiva, do poder fazer e experimentar. Eu acho que a gente vem nesse processo trazendo a questão da sensibilidade, do encantamento que é esse território, para as pessoas conhecerem, porque infelizmente são poucas pessoas que conhecem a potência desse território. Tem exemplo aí a luta da firmeza permanente, uma luta inspirada na não violência ativa, né, conceitos de Gandhi, Martin Luther King. A gente conhece a luta de Gandhi, Martin Luther King, e não conhece a luta dos operários queixados da firmeza permanente. Então, nesse contexto, a gente traz essas lutas de resistência para mostrar para as pessoas terem esse conhecimento. Felizmente, os nossos livros didáticos, eles saem de uma linha, né, colonial, traz a linha de uma visão europeia. Então, a gente deixa de contar as resistências que aconteceram dentro do nosso território, desde a questão indígena, da questão negra, né, que teve o processo de escravidão, desde da exploração do ouro, desde essa construção dessa linha férrea, da Harway, foi mão de obra escrava. Então, a gente traz resgata essa relação do que foi uma resistência, né, infelizmente, da mão de obra escrava, né, até a organização das lutas operárias, de se organizarem por direitos, e isso se desdobrar, e por formação de sindicato, construir a Frente Nacional do Trabalho dentro de Perus, se desdobrar lá para o ABC e a gente colocar um operário presidente. Isso foi desdobramento de tudo. Isso é contextos históricos que a gente tem que resgatar, né? Então, a gente traz nesse contexto um território educador. A sala de aula é o bairro. Então, a gente, respondendo a questão de se a gente tem ações para crianças e para jovens, a gente pega esses alunos das escolas e vamos conhecer o nosso território, a sala de aula, vamos contar a história, onde aconteceu essas ações, para vocês terem noção do real, né? Porque fica muito distante a gente lendo no livro e pensar, não, isso aconteceu aqui, né? A Vala Comum está bem aqui do lado, né? Falando da questão da ditadura, a Vala Comum está aqui no nosso bairro, a questão indígena está aqui, a gente está lutando contra a especulação imobiliária para manter uma população indígena dentro do território, onde a gente tinha que garantir a permanência deles, e a gente vem nessa luta onde, infelizmente, o poder público quer eliminar essa população dentro do nosso território. Então, infelizmente, a gente, com esse desenho, a gente se fortalece numa corrente de permanência da nossa sobrevivência dentro do território, como o pessoal do MST, né, que a gente fez essa ocupação porque queria colocar um outro lixão dentro do nosso território. Então, a gente estamos num terreno que era para ter lixo, a gente produz comida, que é o assentamento Irmã Roberta,
né? Então, a gente vê nessa composição de construção, de traçar e tramar estratégias de luta e permanecer dentro desse território. Então, a gente faz as atividades com os alunos, com as crianças, a gente leva essas crianças também nas trilhas, os jovens, a nossa ação da comunidade cultural é focada para jovens, pensando numa disputa do imaginário dessas pessoas, trazer que essas pessoas ter oportunidade de ter sonhos e a gente tentar concluir, porque, infelizmente, os jovens hoje da periferia são um alvo de uma segurança pública, né? Infelizmente, os nossos jovens, que na maioria são jovens negros, eles são uma ameaça para a sociedade, que é vendido por uma mídia fascista, né? E o Estado compra isso, e a gente faz o entorno dos jovens a solução dentro do nosso território. E é isso que a gente vende. Então, nessa concepção, a gente traz esses jovens para entender um pouco do contexto histórico, resgatar, né, essa história, conhecer o que é uma forma de resistência, o que aconteceu no nosso território, para, a partir daí, pensar ações futuras na preservação dessa memória e numa construção de um desenho de uma cidade, de um viver melhor dentro desse bairro. Então, rompendo a questão do genocídio, da juventude preta, da juventude pobre, contra o genocídio da população indígena, e aí a gente traz essa forma de enfrentamento e uma forma melhor de desenvolver o território. Então, a gente traz os moradores também para conhecer esse território. Quando a gente sai nas trilhas com mais de 60 pessoas, o morador fala, meu, o que esse pessoal está fazendo aqui nesse bairro, né? Querendo ver o quê? E aí a gente vê, aí a gente fala, não, existe muito contexto com muita valorização, e as pessoas ficam atraídas em conhecer. Então a gente vai e leva nos bares, leva nos outros locais, nos pontos de cultura, sabe, para as pessoas também se interagir e entender que é possível uma nova concepção e transformação de cidade através desse instrumento, de uma gestão, de uma economia menos degradante, onde as pessoas usem o bairro, como aconteceu no tempo passado com os operários, as pessoas trabalhem e morem no mesmo lugar, tendo uma economia menos degradante, né, em sonhar em morar e trabalhar e ter melhores condições de vida no seu próprio bairro, a não ser pegar o trem e ser explorado no centro, infelizmente, que não tem mais emprego, e sim subemprego é o que demanda para nós. Então, é pensar numa economia menos degradante, pensando em ativos como a memória, a preservação, os patrimônios e toda essa relação afetiva que existe dentro do nosso bairro. Beleza? Legal. Beleza, muito obrigada aí, Fofão. O Sidney não está conseguindo voltar, eu vou passar para o Euler, vamos ver se dá tempo dele voltar e dar uma palavrinha final. Bom, Uns 2 minutinhos, né, coitado? Oi? Quê? 2 minutinhos. 2 minutos? Estamos aqui. 2 minutos. Meu nome é Euler. Desculpa. Não vai rolar em 2 minutos. Não dá para explicar a questão das escalas. Eu vou tentar ver o que a gente consegue fazer. Mas agora, no começo do ano, houve um empreendimento imobiliário vizinho à aldeia Guarani. Eu tinha aqui um material para mostrar, mas não vai dar. Vizinho à terra indígena Guarani, ali no Jaraguá. Ora, o que está acontecendo? Esse empreendimento imobiliário, a gente fez uma análise do empreendimento e a gente percebeu que esse empreendimento ele causava um impacto real, negativo, além de sobre a comunidade. Em um outro local, esse empreendimento não causaria o mesmo problema. Nesse local, ele causava esse problema. Então, dessa análise, a gente subsidiou as discussões que estavam acontecendo com isso. Mas, ao fazer essa análise, a gente trouxe todos os outros conhecimentos. E o que a gente pode perceber? Que esse empreendimento não chega ali naquele local por conta de uma intenção isolada. Na verdade, existe toda uma dinâmica urbana que leva esse empreendimento nesse momento para lá, que passa pela consolidação do Rodoanel, que passa pela ida do
do centro lá do CEASA para aquela região, mas o centro não vai para lá também à toa, porque você cruza com duas grandes estradas, importantíssimas estradas, que é a Anhanguera e Bandeirantes, junto com o Rodoanel. Se você não compreende esses processos que estão nestas outras escalas, você não compreende os processos locais também. E, portanto, você não consegue prever e avaliar adequadamente os impactos e as coisas que estão acontecendo. Inclusive, estabelecer critérios para análise dos diversos processos que estão em curso e em relação aos valores que você deseja preservar e desenvolver nesse território, ao lado desses outros que vão se agregar. Veja, se você não tem um pensamento escalar, uma compreensão escalar, e se você não tem os mecanismos de discutir isso e inclusive de participar dos processos de decisão nessas escalas, você não consegue desenvolver. Um outro exemplo, eu acho que eu acabei de falar, o Fofão trouxe aqui, é o do museu. O museu, ele tem a compreensão do território, das dinâmicas do território, da história do território. De repente vem gente de uma universidade no exterior, gente que mora não sei onde, fica hospedado na casa dos moradores e passa a ter os projetos, esse é um dos projetos, né? Passa a ter as trilhas educativas que vão pondo em evidência essas histórias, essas escalas. Então, você tem um problema que vem de uma escala mais ampla e acaba comprometendo um valor local, e você precisa de critérios e de compreender esses processos para estabelecer políticas públicas, gestão e etc. e tal. E você tem essa iniciativa local que se apropria desse mesmo conhecimento para valorizar, gerar renda e outras. E exemplos como esse poderiam ser muitos. Eu vou dar só mais um. O projeto a Formação para a Natureza e a Cidade, que a gente fez com os alunos do... Alguém perguntou se havia projetos com os alunos, né? São alunos do Fundamental. Né? A gente fez com a saúde, com os agentes comunitários, com o pessoal do CIEJA, que é jovens e adultos, né? Professores, dentro de uma construção colaborativa também desse pequeno projeto, e a gente visitou, por exemplo, o Parque do Jaraguá, e visitamos, obviamente, a aldeia. Mas no Parque do Jaraguá, a gente passou alguns conhecimentos de ecologia da natureza para os alunos do Fundamental. E eles pegaram aquilo perfeitamente. Depois fomos no Pinheirinho d'Água, que é um outro parque. Aqui você tem um pico, outro você tem um parque num vale. E é um parque que decorreu de uma luta da população para a construção do parque, preservando esse manancial. Então, ali a gente estudou outras condicionantes ecológicas, outras dinâmicas ecológicas e a luta da população. E ali, ao mesmo tempo, como que o morador ele é ativo na construção do ambiente. E, ao mesmo tempo, no Jaraguá, a gente estudou o patrimônio histórico, a Casa Bandeirista, a Aldeia Guarani, ao mesmo tempo, o que significa aquela... Então, aqueles alunos... eu estou dando um exemplo muito resumidamente, eles começam a compreender coisas que a gente vai falar na disciplina de pós e tal, os alunos do Fundamental foram se apropriando. Claro, não são a mesma discussão, mas muitos desses alunos, a nossa expectativa, vão um dia ser professores, vão um dia estar desenvolvendo um coletivo ligado à área ambiental, que ainda não tem muito, né, porque eles se interessaram ou vão trabalhar na área de ecologia, ou na área de biologia, ou na área de políticas públicas, porque eles vão se apoderando, ou seja, a gente levou o conhecimento da universidade até o Fundamental junto, não é que foi aquela ideia, nós levamos o conhecimento, não, nós construímos um projeto didático-pedagógico juntos ali. E o momento mais que eu acho que representa bem isso foi quando, em determinado momento, uma das professoras que estava participando da organização conosco, reconheceu numa outra professora que estava participando da organização conosco, uma ex-aluna dela, uma aluna de Fundamental dela. Aquilo foi emocionante. Naquele momento eu pedi até para chamar uma aluna dessa professora que estava matriculada no Fundamental. Então, você tinha 3 gerações, uma primeira professora de Fundamental, uma segunda professora de Fundamental e uma aluna de Fundamental. Né? E, de repente, a gente vai vendo que o conhecimento e que a educação não são coisas imediatas. E da mesma forma que aquilo abriu perspectiva de trabalho, perspectiva de realização profissional para pessoas que poderiam estar excluídas dessas coisas, né? Então, você poderia estar incluindo em outras áreas, na gestão, na administração, coisas que a gente vai na questão da ecologia.
enfim, nas áreas de construção de conhecimento, que esses alunos, a resposta dos alunos é uma coisa emocionante. Você não é emocionante dos alunos do fundamental. Enfim, sabe, eu acho que isso eu espero ilustrar de uma forma um pouco concreta, agregar coisas que já foram faladas. Legal, muito obrigada. A vocês todos, lembranças ao Rafael, que participou com a gente desses trabalhos. Abraço aí aos meus amigos, a vocês, né? Aos que estão ouvindo, ao Fofão, ao Sidney, que são irmãos. Tamo junto. De aprendizagem. Sidney ficou sem bateria, pediu para mandar um abraço a todos. E aqui o pessoal da comunidade Quilombaque diz que quando acabar a quarentena, esperamos todos aqui na nossa comunidade para realizar as trilhas. Gente, muito obrigada, a gente está encerrando. Queria agradecer muitíssimo ao Sidney, Fofão, Euler, Carola, a todos que estão assistindo. Semana que vem a gente tem a última sessão na live com a região centro, nesse mesmo bate-local, às 16 horas. Obrigada. Sem Coringa, tchau, por tchau. favor. Sem Coringa. Tchau, boa noite. Tchau. Até mais. Tchau.